Olá, meus queridos alunos desse Brasil Varonil. Estamos de volta para mais uma aula de Sociologia e que bom que você está aqui, porque hoje não vai ser brincadeira. Nós vamos falar nada mais, nada menos do que aquele país, né, abençoado por Deus e bonito por natureza. Se você pensou que é o Brasil, você acertou, é claro. E por quê? Porque quando a gente vai falar de Sociologia, normalmente a gente esquece que ela é uma ciência que analisa a forma como a sociedade se apresenta em seus fatos e os seus fenômenos. E isso não seria diferente aonde? Aqui no Brasil. E no nosso capítulo, que é o capítulo 2 do nosso livro do Maratona Enem, nós vamos encontrar o título e o tema desse capítulo, que quer dizer o que a sociologia diz sobre o Brasil e o que ela traz de novo. E se você prestar atenção nessa foto, bota a tela cheia aí, meu filho, para que todos os nossos alunos possam estar vendo. Uma comunidade, mas não é qualquer comunidade não. Uma comunidade desse tamanho só pode ter no Brasil. E são pouquíssimos países que conseguem ter comunidades, né? Que sejam do tamanho de cidades. É isso mesmo que eu estou lhe falando. Porque dentro da Europa é capaz de caber aqui pelo menos uns 3 Vaticanos, né? E se você for na comunidade de Paraisópolis, em São Paulo, ou no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, se você for no bairro São José, em João Pessoa, se você for lá na comunidade ali próximo do Derby, né, em Recife, olha aí, a gente vai encontrar muita coisa em muito lugar, e do norte ao sul desse Brasil, de Crevelândia do Norte até São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Mandar um abraço para meus amigos de São Leopoldo, tá frio que não é brincadeira. A gente entende o seguinte: toda essa relação de comunidade, ela é uma característica muito forte do Brasil. E claro que quando a gente fala sobre características brasileiras, uma das marcas da construção social está aonde? Na desigualdade. E aí quando eu falo de desigualdade, eu estou falando de quê? Eu estou falando de uma desigualdade econômica, social e, claro, tudo isso diz respeito à nossa vida. E eu não estou falando apenas da parte econômica, mas essa desigualdade modifica, inclusive, a nossa estrutura. E essa estrutura social, ela se dá por causa dessa desigualdade. Professor Bruno, e de onde vem tudo isso? Qual é a origem da sociologia no Brasil e de que forma a sociologia brasileira ela pensa os fenômenos sociais, ela pensa os fatos sociais, haja vista que ela é uma ciência moderna, contemporânea. Então, a ideia inicialmente, se você puder prestar atenção, isso é uma palestra ministrada por ninguém mais, ninguém menos que o nosso ex-presidente da República, Juscelino Kubitschek, também conhecido aí como JK, né? E quando ele começa a mostrar, dentro do projeto do Marechal Rondon, do Exército Brasileiro, de desbravar o norte do Brasil e criar redes de acesso para integrar o país inteiro a partir das suas fronteiras, nós começamos a entender o que é o redescobrimento do Brasil. E isso nós estamos falando das décadas que gerenciam ali 30, 40, 50, 60 e 70. Então nós tivemos 50 anos para reconstruir a percepção que nós tínhamos desse Brasil ex-colônia, desse Brasil ex-império, esse Brasil ainda que é uma republiqueta, que ainda está começando uma democracia insípida, né, ainda primitiva, inicial, mas que já tem áreas, né, desbravadores. E aí a ideia de entender as principais estradas, ou seja, as principais rodovias, de entender uma construção, uma conexão via terrestre do Brasil, também fez a gente conhecer os rincões e os recantos mais bonitos desse Brasil brasileiro e com as suas diversas características, baseadas não apenas na região geográfica, mas também na sua demografia e, claro, na sua desigualdade, que ainda é latente
até os dias de hoje. É bom lembrar também que foto linda essa criança, né? Segurando uma das primeiras marcas do símbolo nacional brasileiro, que é a bandeira do Brasil, que para não esquecer, para lembrar você, tem tudo a ver com sociologia, que há um camaradinha chamado Auguste Comte, ó. Ou Auguste Comte, eu vou botar em português aqui para melhorar a situação. O que é que acontece? Ele traz à tona de uma corrente sociológica científica chamada positivismo. E o positivismo europeu, juntamente com Emile Durkheim, vai trazer à tona a ideia do amor por princípio, a ordem como meio e o progresso como fim. E se você parar para prestar atenção, na bandeira do Brasil, o lema do positivismo, ordem e progresso, está estampado, né, nas cores verde-oliva, né, do rastro branco do Brasil, que permeia ali o nosso céu. E o que é que isso tem a ver com sociologia, professor? Tudo, meu filho. Porque também os grandes pensadores e filósofos da Europa estavam no seu auge. E aí Dom Pedro, que foi estudar na França, foi estudar ali na Inglaterra, que andou pela Europa, bebendo das fontes positivistas das ciências sociais, trouxe, juntamente com o iluminismo, as ideias de organização e tecnologia que vão dar origem a um pensamento brasileiro, né, da sua fase inicial, enquanto, né, a República Federativa do Brasil teve uma forte influência. Mas o positivismo científico, ele dá início com uma construção de um olhar mais técnico, mais determinista, mais protocolar, trazendo a ideia da pesquisa. E só na década de 30, de 40, é que vindo da Europa, principalmente da Inglaterra, da Alemanha e da França, vieram professores para a USP, né? E aí esses professores começaram a construir o curso de Ciências Sociais e de Sociologia com uma visão, dependendo da origem, cada vez mais forte para as ciências sociais. E aí nós temos o quê? Uma construção de uma sociologia brasileira. E quando a gente vê aí, ó, esses quadros, né, pré-modernistas, né, de Tarsila do Amaral, a gente vai vendo ali as obras de Augusto dos Anjos na literatura, a gente vai descobrindo o Brasil que a gente não conhece através de um regionalismo, a gente vai mudando a nossa ambiência, né, a nossa cultura, a gente vai sendo mais crítico, vai percebendo essas desigualdades. Então surgiu a necessidade de não importar mais filósofos como Auguste Comte, Emile Durkheim, Max Weber, né, Karl Marx, Friedrich Engels, Saint-Simon, Stuart Mill. Claro, são importantes demais, mas é necessário também ter uma sociologia tupinanquim, né? Uma coisa totalmente brasileira, totalmente pindorama, autóctone no Brasil. E aí esses grandes, como Florestan Fernandes, Caio Prado Júnior, Sérgio Buarque de Holanda, eles vão ser pioneiros na nossa sociologia e com características muito próprias. Por exemplo, das influências dos clássicos na sociologia brasileira, nós temos o trio, que eu chamo aí de trio Parada Dura, né, ou a trindade da sociologia clássica, que é Emile Durkheim, representando a corrente sociológica do positivismo. Nós vamos ter Max Weber, da sociologia compreensiva, e nós vamos ter Karl Marx, do materialismo histórico dialético, que aí dá origem na escola de Frankfurt, posteriormente com o marxismo. Então já vou dar uma dica para você que é meu aluno, aqui do estudo Play, do Maratona Enem. Aluno nosso aqui não disse que Karl Marx criou o marxismo. O marxismo é uma corrente que se baseia no materialismo histórico de Karl Marx, materialismo histórico e dialético, e traz na escola de Frankfurt
uma nova proposta de uma revolução pelas armas e da ditadura do proletariado. Seria a implantação de um comunismo. Enquanto, na verdade, o comunismo, para Karl Marx, ele é utópico. Ele se dá a partir da proposta de lei e de mudança econômica, de planificação da economia, né, da luta de classes, com a estabilidade social. Então, há uma diferença, sim. Entretanto, no Brasil hoje, algumas pessoas ainda confundem muito o materialismo histórico dialético e o marxismo por causa que tem a mesma referência teórica, a mesma base de pensamento, mas tem características distintas de uma e da outra. Inclusive, o próprio Karl Marx, né, ele falou em um dos eventos que ele não era marxista. Então, se o próprio Karl Marx falou, está falado, né? Então, Max Weber, ele conceitua e verifica os fatos e os fenômenos sociais pela ação social e o tipo ideal, que é onde as pessoas normalmente correm atrás, porque eu não consigo chegar naquele padrão. Aí você está aqui estudando no Estudo Play, está vendo esse capítulo de sociologia, e você descobre, será que é possível ter uma sociologia brasileira? Mas é claro que sim. E ela se dá a partir de o quê? De um tempo ideal, de uma ação social que nos condiciona, que nos orienta a essa reflexão do que é um modelo. Por isso a necessidade. Para Weber, o fenômeno da sociedade ele é complexo. E eu preciso lançar a mão da história, da estatística, isso, da filosofia. E tudo isso vai ser importante. E Weber acaba influenciando quem? Brandão Lopes e Gilberto Freire, que começa aí a ideia de uma construção brasileira, da ideia do mulato, do caboclo, do mameluco, da união de raças, do fruto dessa miscigenação, dessa conceituação da influência europeia, indígena e africana, criando ali o povo brasileiro a partir dessa união e dessa miscigenação. Para o marxismo brasileiro, né, ao chegar os marxistas, principalmente vindos da Alemanha, eles vão para onde? Lá para São Paulo, para a USP, e quando chegam lá, começando o curso de Ciências Sociais, esse marxismo confessional influencia diretamente a construção dos sindicatos, lá em São Paulo, com Caio Prado Júnior, Carlos Nelson Coutinho, Leandro Condé, e aí eles começam a criar o quê? Uma construção de ideia de classes. A ideia de montar sindicatos, de lutar por direitos é fundamental. E a outra é um marxismo metodológico, que é constituído aí pela questão da ciência, que é o materialismo filosófico dialético, que é o socialismo científico de Marx. Aqui não, o marxismo vem de onde? Da escola de Frankfurt. E isso aí tem uma diferença, para você não vacilar na hora da prova. E aí nós temos Otaviano Ianni e Francisco Efó, que são adeptos do marxismo brasileiro. E os pioneiros na sociologia científica no Brasil, que conseguem ali solidificar uma plataforma própria, é Caio Prado Júnior, que já caiu diversas vezes na prova do Enem, e Florestan Fernandes e Celso Furtado, que estão sempre presentes. A ideia da herança colonial, né, e todos os seus desdobramentos, principalmente com a ideia da questão histórica, de opressão, desigualdade, e principalmente Florestan Fernandes e Celso Furtado, que tem como a crítica, né, interpretar aí as questões econômicas e sociológicas a partir dessa relação de tempo e espaço na sociedade brasileira. Então, é como se nós tivéssemos uma origem, essa origem da sociologia no Brasil, ela vem predominantemente da Europa, depois ela começa a se categorizar com os clássicos, principalmente, né, Marx, Weber e Emile Durkheim, e depois a gente começa a construir uma sociologia brasileira. Então é como se a gente fosse desenrolando o nó até chegar em algo que seja exclusivamente característico do Brasil. Apesar de que o Brasil ele é tão diverso, ele é tão complexo, sofreu tanta influência, né, externa e interna,
que o Brasil ele não pode ser estudado de forma simples. Não há um padrão étnico, não há um padrão religioso, não há um padrão de identidade de gênero, porque quando a gente fala sobre diversidade na sociologia brasileira, a gente precisa colocar sempre no plural. São diversidades dentro da diversidade. Olha que coisa linda. O Brasil é maravilhoso, meu amigo. É coisa linda de se ver. Tem crente de todo jeito, tem católico de todo jeito, tem espírita de todo jeito, umbandista de todo jeito, branco, negro, índio, né? Todas as culturas. Nós temos gente da Ásia, da África, da Europa, das Américas. Então, o Brasil, ele é especial. Então, a gente precisa ter uma característica própria. E aí, quais são as características, professor, que a gente encontra hoje na sociologia, que vão me ajudar a fechar a prova de ciências humanas do Enem? Então, a primeira delas é a precarização dos sujeitos indígenas, campesinos e quilombolas, que a gente chama ali de povos tradicionais. Inclusive, no ano passado, nós tivemos aula... Dá para fazer um corte aí? Dá para fazer um corte? Então, quais são as características da sociologia que nós podemos levar para hoje, para entender de que forma nós podemos compreender a sociologia brasileira? A primeira delas é a precarização dos sujeitos indígenas, campesinos, quilombolas, né? E aí nós vamos ter grupos ciganos, as comunidades ribeirinhas, são muitos esses grupos chamados de povos tradicionais, que no Brasil, por lei, os povos tradicionais são reconhecidos. Nós temos 37 povos tradicionais oficialmente no Brasil, dos quais, inclusive, no ano de 2022, no tema da redação, foi levado em consideração essa ideia de falar sobre os povos tradicionais no Brasil. A ressignificação da luta pela terra, através dos movimentos sociais, e esses movimentos sociais, eles implicam na ideia de que de uma reforma agrária, do direito à habitação, à moradia e, claro, ao cultivo da terra, principalmente pelo movimento dos sem terras, bem característico aqui da cultura brasileira, e estudar o território brasileiro, que tem a ver com a definição de nação, ou seja, a ideia de pátria amada Brasil, ela se identifica pela ideia do Estado, que vai além das fronteiras. Entretanto, a fronteira brasileira determina as regiões e as características específicas que cada uma delas tem, como, por exemplo, a Amazônia Azul, né, que faz parte do litoral brasileiro, que pega o Oceano Atlântico, que já foi incluído dentro do território brasileiro. Né? Nós temos a zona aérea, né, espacial, na região amazônica, que também ali pelo SINDACTA sendo observado e observado sempre com a construção de visibilidade do espaço aéreo brasileiro. Nós temos a relação entre agronegócio e os movimentos sociais, que ocorrem principalmente na região do campo, para evitar o êxodo rural e começar também a indústria, né, alimentar agropastoril, desenvolvendo grandes movimentos ali, com fazendas que são sustentáveis, trabalhando sem agrotóxicos. Né? Nós temos ali aquela rede de proteção sobre os alimentos trazidos por trabalhadores, né, familiares, né, agricultura familiar, nós temos os bancos de alimentos, isso é muito importante. Crítica à ideia de personalismo, patrimonialismo e o mito da cordialidade, né, do homem cordial, ou seja, baseado nas emoções. E aí, claro, que agora nós temos uma sociologia voltada para um campo científico, para entender o que é da nossa identidade e não desse usurpar europeu, né, do território brasileiro, como se o Brasil fosse um grande quintal da Europa e do mundo. E é interessante que muitas vezes acabam atribuindo, né,
a Amazônia, o pulmão do mundo, né? É a terra da Elemar, um cantinho de Portugal. Então a gente começa a criar uma ideia de personalizar, dar patrimônio e perder um pouco dessa questão da identidade própria. A defesa da ideia de que a homogeneidade cultural no Brasil esconde a existência de interesses conflitantes. Então, na verdade, nós não queremos ter homogeneidade cultural, nós queremos uma cultura heterogênea, sim. Inclusive, eu sempre digo em palestras, inclusive em entrevistas, em todo lugar que eu vou, que o Brasil ele é uma unidade na diversidade. Isso é bem característico da política brasileira, inclusive quem afirma isso também é Zygmunt Bauman, né, que vai cair no Enem. Todos os fenômenos relacionados às redes sociais, então aí, ó, Sociologia de hoje também utiliza a questão da mídia, do controle social, das informações, das doenças, inclusive dos fake news, e a sociologia vai estudar esses fenômenos porque interfere diretamente aonde? Na qualidade de saúde, na segurança pública e principalmente na política, e quem sabe, quem mora no Brasil, sabe exatamente o que é que as redes sociais aí influenciaram nos fenômenos. A desigualdade social, sobretudo com os resultados de nossa modernização, trouxe violência, fome, né, luta de raça e de classe social. E como é que fica nessa característica? Meus nobres e queridos alunos, a sociologia brasileira, essa nossa sociologia tupinanquim, essa nossa construção muito própria, entende que a sociologia ontem e hoje sempre teve o papel de analisar a sociedade de forma ampla e complexa. Mas nós não podemos falar de sociologia sem crítica social, sem lembrar da desigualdade histórica e sem entender que a sociologia é a diversidade que transformou o Brasil em unidade, é unidade na diversidade. Então, muito obrigado e até a próxima aula.